Bom dia, turma. Me perdoe aí, me desculpem. A aula deveria ser online, ao vivo, mas temos que fazer a gravação. Eu vou fazer pequenas gravações e eu espero que a gente possa interagir, né, assim que vocês tiverem o tempo. Semana passada, o nosso conteúdo foi Filosofia da Amizade e havia planejado algumas atividades para hoje, com 5 pessoas fazendo relato para compartilhar. E a aula de hoje, que a gente pretendia iniciar, tem como título A Família, suas muitas variações para traduzir o mesmo conceito, tomando como base a Constituição Federal de 1988. A família em relação à organização social é a primeira expressão humana, levando-se em conta que a mesma surge com o próprio homem. E o modelo familiar resultante do desenvolvimento social-cultural tinha como função básica reprodução do ser humano e defender, né, a vida dos seus integrantes. Dessa forma, o nosso objetivo com esse conteúdo é fazer uma abordagem acerca do conceito de família, mostrando sua evolução histórica em relação à sociedade, principalmente após a Revolução Industrial, que é por meio, né, que é consequência dela, que a afetividade passa a ser o elemento principal entre os integrantes do núcleo familiar. Então, nesse contexto, não podemos esquecer da Constituição de 1988, que trouxe em seu texto como fundamento da nossa República o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, como objetivos, a construção de uma sociedade livre, justa, igualitária, promovendo o bem de todos e coibindo qualquer forma de discriminação. Então, outro ponto fundamental da nossa Carta Magna é a proteção dada pelo Estado à família, que é a base de qualquer sociedade. Além do mais, por meio da Constituição é possível também a pluralidade, né, de famílias. Embora estivesse ou esteja lá no texto constitucional, foi necessário que o Supremo julgasse uma ação para que houvesse o reconhecimento das mais diversas uniões familiares, inclusive a homoafetiva, dando a cada um deles, né, os direitos e deveres para qualquer casal. Então, a família é a base da sociedade, como tal, tem amparo legal e direitos garantidos constitucionalmente. Então, por mais que tenha sofrido ao longo dos anos transformações em sua construção social, o seu princípio basilar permanece imutável, tanto quanto os laços de afetividade, como o vínculo derivado desse sentimento. Durante muito tempo a sociedade discriminou mulheres, crianças, idosos, estrangeiros e negava a estes qualquer direito. Tomando como base o antigo Código, né, o Código Civil, dá perfeitamente para entender que só bem pouco tempo atrás, mulher pôde sair para o mercado de trabalho ou ter o exercício, o direito ao voto. Mas a Constituição de 1988, ela praticamente anulou as desigualdades, e de modo que, né, o direito isonômico assiste, né, todos os direitos, pleno direito a todas as pessoas, independente de cor, raça, sexo. Por outro lado, também, a Constituição, por sua vez, oferece um amparo à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, amparo consubstancial. Nos seus artigos 226 a 230, garante direitos inerentes ao ser humano, ligado com os direitos fundamentais também consagrado na Constituição Federal. Então, com base nessas mudanças trazidas pela Constituição Federal e o Código Civil,
nós queremos fazer uns apontamentos aqui que são bastante perceptíveis de transformação, que acompanham as nossas gerações e a família em particular, desde o final do século XX até o início do século XXI. Atualmente, a família tradicional, formada por pai, mãe e filhos, não é a única possibilidade e nem o casamento é regra para que uma família se inicie. Famílias paralelas, famílias reconstituídas, monoparentais, multiparentais ou mesmo unipessoais, elas encontram respaldo na lei. E a doutrina jurisprudente atesta o direito e os anseios de cada uma das pessoas que participam dessas modalidades familiares. A Constituição já reconheceu a união estável como entidade que detém os mesmos direitos do casamento, bem como a igualdade entre cônjuges e filhos. Se alguém quiser dar uma lida com mais pormenores na Constituição, vai perceber que o legislador, ao elaborar as normas que regem principalmente a família e a sua formação, teve como princípio o fato da família ser o início de toda a sociedade. Por exemplo, o atual ministro Luiz Roberto Barroso, ele diz que a fase atual é marcada pela passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde passa a atuar como filtro axiológico pelo qual se deve ler o direito civil. Ou seja, há regras específicas na Constituição impondo o fim da supremacia do marido no casamento, a plena igualdade entre os filhos, a função social da propriedade. Palavra de Luiz Roberto Barroso. Então, com base na Constituição, homens e mulheres, pelo princípio da isonomia, têm direitos iguais. E essa igualdade, ela também se estende aos filhos, havidos ou não durante o casamento. Essa igualdade também abrange os filhos adotivos e aqueles havidos por inseminação heterológica. Bom, diante disso, não se pode mais utilizar expressões como filho adulterino ou filho incestuoso, as quais são discriminatórias. Todos são filhos, principalmente aquela expressão que era comum, né, filho bastardo. Apenas para fins didáticos utiliza-se a expressão filho havido fora do casamento, já que juridicamente todos são filhos iguais. Diante desse reconhecimento, dessa igualdade, por exemplo, prático, marido, companheiro pode pleitear alimento da mulher companheira ou vice-versa. Além disso, um pode utilizar o nome do outro livremente, conforme convenção das partes, está lá no Código Civil. Então, o atual conceito de família, que é a base da sociedade, sendo que é em seu seio que o indivíduo nasce, se desenvolve e tem os primeiros contatos com seus semelhantes, com regras morais, né, entre outros. Então, hoje, é possível falar em vários tipos de entidades familiares. Quais sejam alguns exemplos, a recomposta, né, a família monoparental, a família unipessoal, paralela, entre outras. E segundo Edson Fachin, né, no seu artigo, ele faz uma citação da historiadora francesa Michelle Pirot. Ele diz: engana-se os que dizem que a família está em decadência. Designamos por decadência aquilo que, sob nossos olhos, deleitamos atenção e espelha alguns valores com os quais, eventualmente, podemos não concordar, disse ela. Então, a partir do meado do século XX, né, o divórcio é aceito, não só pela legislação, como também pela sociedade, e hoje o matrimônio não é a peça fundamental para se originar uma família como foi no passado. Bom, dito isso, eu vou iniciar hoje, né, os chamados tipos de famílias. Quanto aos novos tipos de família, temos alguns exemplos que serão analisados
de maneira breve para a nossa aula e depois uma discussão. Na pós-modernidade, a cara da família mudou. O seu principal papel de dar suporte emocional ao indivíduo foi substituído por um grupo menor e que há flexibilidade e eventual intercambiabilidade de papéis e, indubitavelmente, mais intensidade no que diz respeito aos laços afetivos. Está consagrado, né, hoje, no entender de Rui Geraldo Camargo Viana, a família com pluralidade de tipos, que numa concepção moderna pode ser traduzida como uma realidade social. Então, de forma sintética, a família pode ser entendida como sendo o grupo de pessoas unidas por relação conjugal ou parental, permeada por afetos e interesses comuns, onde o homem, inserido e protegido, tem a possibilidade de desenvolver plenamente sua personalidade e potencialidade. Ok? Então, eu vou ficar por aqui hoje, eu vou postar essa aula e vou gravar o outro vídeo e aí a gente se encontra e interage lá na classe 1. Então, até daqui a pouco.